Sejam muito bem-vindos ao Papo para Corretor, o podcast da Ager criado para você, corretor, que quer estar sempre um passo à frente no mercado de seguros. E esse episódio de estreia é muito especial por vários motivos. Primeiro, porque a gente abre oficialmente esse espaço de conversa sobre o presente e o futuro do setor. E segundo, porque temos aqui dois líderes que estão diretamente envolvidos na construção desse futuro: o CEO da Ager, o Gabriel, e o nosso COO, o Billy. Hoje a gente vai falar sobre o papel do corretor nos próximos anos, as oportunidades que estão surgindo, o impacto da tecnologia e o que vem por aí com os movimentos estratégicos da Ager com a aquisição da Infocap e da Trindade. Gabriel, Billy, é uma honra ter vocês aqui na estreia. Sejam bem-vindos. Obrigado, Ana. Obrigado. Queria agradecer a oportunidade e parabenizar por essa iniciativa tão legal do Departamento de Marketing aqui, relançando esse Papo para Corretor, né, que é um canal que já fez muito sucesso e agora a gente vai fortalecer ele ainda mais. Obrigado, Ana, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês para poder falar um pouquinho sobre a minha história, a história do seguro, da Ager. Muito obrigado mesmo pelo convite. Muito legal. Gente, eu queria primeiro que vocês se apresentassem um pouco para quem está assistindo aqui, né? Contar pra gente quem são vocês, de onde vocês vieram e como foi a trajetória de vocês até aqui. Como que vocês começaram na área e o que trouxe vocês até a Ager. Acho que eu vou começar aqui que eu sou o mais novo, né, Ana? Bom, eu tô aqui no seguro, cheguei no setor de seguros tem 3 anos e meio, quase 4 anos. Eu sou o CEO da Ager desde então e eu entrei na história da Ager através do movimento que a Ager fez em 2021, onde ela trocou de controle dos fundadores para um fundo de investimento chamado Arco Capital, fundo este que eu fundei lá atrás no modelo de Search Fund. Eu me considero um empreendedor, apesar de ser formado em engenharia, ter feito a primeira parte da minha carreira como engenharia, e um movimento de empreendedorismo foi exatamente a aquisição da Ager. E desde então tenho lutado várias batalhas aqui, aprendido um tanto, comemorado as vitórias e estamos juntos aí já há 3 anos e meio fazendo um impacto significativo no mercado de seguros. Com certeza. Pô, vou entregar minha idade aqui, né, cara? Eu cheguei aqui na Ager em setembro de 99, comecei aqui como atendente, resolvendo problema do dia a dia do corretor de seguro, né, dando ideia para novas soluções e estou até hoje aqui fazendo esse trabalho, ajudando o corretor de seguros, ajudando a Ager a crescer. Muito legal, muita bagagem de Ager, Nossa, né? bastante. Gabriel, olhando para frente, o que você acredita que vai definir o novo perfil do corretor de sucesso nos próximos anos? Olha, Ana, a gente enxerga muito aqui na Ager o corretor como um empreendedor, né? E como tal, ele não pode ficar parado. A realidade é que o mundo evoluiu, novas tecnologias estão aí. Desde sempre o corretor é ameaçado por, vai acabar com o corretor, o mercado seguro vai ser desintermediado. E a realidade é que ao longo desses anos, o corretor só se fortaleceu como canal de distribuição. Eu considero que a Ager está no cerne disso, no sentido de que a verdadeira digitalização do mercado seguro passa pela digitalização do corretor de seguros. Temos por aí, né, tendências de mercado muito forte, né? O corretor que só produz automóvel funciona muito bem, é o que o corretor sempre produziu, mas a gente também vê a tendência de novos ramos de atuação para o corretor de seguro, né? Acho que a Ager foi pioneira nisso lá em 2016, com o lançamento do multicálculo, e sendo o primeiro multicálculo que saía do ramo de automóvel, né, oferecendo vida, residência. Hoje a gente tem 15 ramos, né, mais recente aí com a incorporação da Trindade Tecnologia, 15 ramos, para dar oportunidade para o corretor de produzir mais, de fazer algo diferente no mercado. Olhando em outro viés, que é o viés do dia a dia do corretor e como ele gere e trabalha a carteira dele, é quase inimaginável hoje um corretor que não tem uma presença no digital, que não tem um site, que não atende o cliente via WhatsApp. O corretor teve que se adaptar ao longo do tempo para entender como as pessoas se comunicam, como isso evoluiu e até as novas gerações, né? Quando a gente pega um corretor de 20 anos atrás, ele falava só por telefone com todo cliente, fazia visita, ia passando na casa dos clientes ou no escritório dos clientes fazendo visita, acho que daí veio o termo, né? O corretor pastinha, tomava um café várias vezes no dia e tudo mais. E hoje em dia isso acontece, mas também a gente tem novos públicos chegando ao mercado, né? Quando você pega essa geração mais nova, acho que é a geração Z,
ele não quer falar no telefone com ninguém, né? Ele quer trocar mensagem, né? Por rede social, talvez, às vezes nem por WhatsApp, e o corretor tem que se adaptar a isso, né? Entender que a jornada do seguro evoluiu, né? Que hoje em dia a pessoa que quer contratar um seguro, vários vão direto ao corretor, mas vários começam olhando na internet, pesquisando em ferramentas comparadoras, para assim, em algum momento, na hora da contratação, chegar para o corretor, que o corretor vai fazer aquela venda consultiva, vai entender as reais necessidades e oferecer um produto que realmente é o produto adequado para o cliente final. Então, acho que só para fechar aqui um pouco do raciocínio, o cliente ele não é mais apenas do corretor. O cliente ele está na internet, ele está sendo bombardeado com informações, com propagandas de seguradoras, de produtos diferentes, de produtos que não precisam do corretor. O corretor tem que saber conviver com isso, saber fazer a sua venda, mostrar o seu valor, o valor que ele agrega, e a gente tem diversos exemplos aí no mercado desse corretor que consegue se diferenciar, consegue mostrar seu valor e está fazendo super bem aí, crescendo sua corretora com muito sucesso. O comportamento muda, né? E o corretor tem que seguir essa linha. Agora, Billy, você que acompanha a operação de perto, você já consegue perceber esse novo perfil surgindo, né? Que características que você vê com mais frequência nos corretores que estão, de fato, se destacando? Perfeito. Eu posso resumir numa palavra, agilidade, né? Hoje o consumo é tempo real. O cara mandou a mensagem lá ou fez o contato, o cara quer o preço na hora, né? Pô, quero fechar esse seguro aqui e tal. Então, quem responder mais rápido, né, vai acabar tendo mais oportunidade de fechar o negócio. Então, hoje a gente fica criando tecnologias, tentando dar recurso para que o corretor já devolva essa informação mais rápida, né? E os corretores que estão se profissionalizando, né? Buscando aí métodos, né? Se desenvolver a sua corretora com processos, né? Analisando dados, que ainda é muito novo no mercado, mas quem analisa dado hoje consegue sair na frente. Então, as corretoras que estão olhando isso estão, de alguma forma, já alguns passos à frente. Então, o corretor em si está passando por um processo de profissionalização muito grande e, com isso, vai aumentar a competitividade e também gerar muita oportunidade, como o próprio Gabriel trouxe, né, de não olhar somente o automóvel, mas também outros ramos. A Ager aqui também está testando algumas ferramentas de oferta cruzada, tentando trazer alguma coisa de um produto financeiro, um produto de consórcio. Então, a gente também está testando e vendo de que forma a gente pode contribuir com o corretor de seguro nessa nova jornada, esse novo momento que ele se encontra. Muito legal. A gente tem essas ferramentas para conseguir fazer com que ele faça essa jornada de uma forma um pouco mais leve, né? Consiga passar por tudo isso. Eu diria ainda, Ana, que assim como a Ager sempre foi uma empresa que sempre ouviu muito os corretores e eu considero que a gente se diferenciou muito no mercado por conseguir ter um produto que fala a linguagem do corretor, que dá uma experiência simples de uso, experiência ágil de uso, que dá um cardápio de opções de produtos e ramos para o corretor produzir. A gente também tem ouvido muito os nossos clientes em relação a quais são os próximos passos do corretor de seguro. Então, o Bri mencionou aqui muito bem a questão da venda cruzada, potenciais produtos financeiros, até o próprio plano de saúde. São pedidos antigos de corretores que a gente escuta em congressos, em feiras, no WhatsApp do Billy, e a gente vem buscando maneiras de conseguir prover isso para continuar facilitando a operação do corretor de seguro e a expansão dele como empresário. Agora a gente vai falar um pouquinho de produto. Billy, com tantas mudanças no comportamento do consumidor, né, que a gente estava falando agora, quais produtos ou modelos, né, ali de seguro estão ganhando força e por quê? O produto principal do corretor de entrada ainda é automóvel, né? Então é o que ele hoje consegue de penetração no mercado. Mas depois da pandemia, principalmente, né, o corretor começou a olhar com outros olhos os outros produtos, como o seguro de vida e o próprio seguro saúde. Inclusive, a Ager fez agora, recentemente, uma movimentação adquirindo a Trindade Tecnologia, justamente para poder colocar dentro da sua estrutura de produtos um produto de saúde que é um outro mundo, um outro universo.
Então, há uma demanda muito grande hoje para todos os ramos, né, elementares aqui que a gente está falando, quando a gente coloca aí bike, que a gente tem no nosso multicálculo, né, vida individual, vida em grupo, condomínio, empresarial, ou seja, são 15 ramos que a gente trabalha ali justamente para facilitar e o corretor poder prospectar esses clientes que, de repente, estão sendo prospectados por uma empresa mais digital, né, direto ao cliente lá. Então, assim, eu vejo que hoje o corretor tem que estar atento em todos os produtos, né? Então, a gente está vendo bastante movimentação na questão de saúde. Então, a gente vê muita oportunidade e agora a gente vai começar um trabalho muito grande ali para ajudar esse aculturamento do corretor de seguro de varejo no ramo de saúde também. Legal, muitas novidades por aí. Gabriel, agora pensando mais estrategicamente, como que o corretor pode aproveitar essas tendências, né? Tem espaço para ele se especializar ou atender nichos que hoje não são tão explorados? Com certeza, Ana. Eu sempre vejo a Agir como alguém que não vai ensinar o corretor a fazer as coisas, mas vai dar as ferramentas para o corretor se desenvolver. E eu acho que ouvir no corretor, igual a gente comentou um pouco mais cedo, é a melhor maneira de fazer isso. O corretor que se destaca, ele vai ter que ter algum diferencial competitivo em relação ao mercado. E isso pode ser para o corretor que atende muito bem, que responde muito rapidamente o cliente dele, ou que deseja se especializar em algum segmento de produto ou algum perfil de cliente. Então, a gente tem alguns corretores parceiros nossos que têm uma esteira de vendas muito bem estruturada, tem uma presença no digital muito forte, trata lead, qualifica o lead, faz a venda, executa e acompanha o pós-venda. A gente tem outros corretores que preferem se dedicar a um mercado específico, né? Eu quero atuar apenas com vida, eu quero atuar apenas com automóvel, mais vida. E nós, como ferramenta, né, e como parceiro do corretor, a gente quer estar sempre posicionado para dar essas ferramentas para o nosso cliente conseguir construir esse diferencial competitivo e construir essa diferenciação no mercado. Então, assim, oportunidade há diversas, né? A gente quer estar sempre ajudando, né? E eu lembro muito quando eu cheguei aqui na Agir e o Billy estava me mostrando uma das ferramentas do gestor, que é uma ferramenta chamada Novos Negócios. É a ferramenta onde o corretor consegue cruzar a base de clientes dele com renovações que estão próximas a acontecer, final de pagamento de parcela, e esses novos negócios dá a oportunidade exatamente de efetuar um cross-selling ali em cima do fluxo do corretor. Eu acho uma ferramenta fantástica e são poucos os corretores, infelizmente são poucos os corretores da nossa base que utilizam essa ferramenta, mas os que utilizam são aqueles que param a gente nos congressos e falam, cara, isso faz meu trabalho quase todo sozinho. Então, a gente tem que, como ferramenta, assim, ajudar esse corretor a se diferenciar e dar oportunidades para ele procurar o seu espaço dentro do mercado, né? A gente estava vendo um dado do dia de como o seguro tem baixa penetração no Brasil. Apenas 6% do PIB brasileiro vem do seguro. Em outros países desenvolvidos é por volta de 10%, 12%. É gigantesco. Existe até uma meta da CNSEG de chegar em 2030 com 10%, que é uma meta extremamente ousada. E a gente sabe que acho que isso só mostra duas coisas. Primeiro, que existe espaço para crescer e que tem oportunidade por aí. Então, a gente, como nosso propósito, como empresa, né, quer ajudar ao seguro a se espalhar por aí, transformando a distribuição de seguro no Brasil. E Ana, esse novos negócios que o Gabriel mencionou, ele é muito, muito interessante, porque assim, com um clique, né, então vai pegar lá os seguros que estão... O segurado está terminando de pagar a última parcela, por exemplo, do automóvel e que não tem seguro de residencial. A gente já faz o filtro na tela, com um clique ele já abre o multicálculo, ele só calibra alguma outra informação que está faltando e a gente já dá o resultado para ele fazer esse trabalho. Então a gente faz boa parte desse processo automatizado que facilita muito. Então o corretor tem que usar essa ferramenta porque, como eu falei, outros corretores já estão utilizando, né? E, não vai ficar para trás. Então tem que aproveitar esse momento, essas ferramentas que a gente vem criando, ajudando o corretor a se desenvolver. Com certeza, não só a oportunidade de novos clientes, mas principalmente olhar a carteira que ele tem ali, o que ele pode fazer a mais para gerar receita. O cliente já confia nele, né? Já tem lá um relacionamento, então isso facilita demais.
né? E hoje, quanto custa uma televisão, né? Quanto custa um game que a pessoa tem, né? Então, de repente, não tem seguro de residencial, falando nisso, né? O que você falou, Guilherme, é muito legal. Assim, o mais difícil já está lá, que é a relação de confiança. O que as empresas gastam milhões e milhões e milhões de reais todos os anos para tentar criar? É criar uma relação de confiança. E o corretor tem isso, porque isso é a base do trabalho dele, né? E porque ele não alavanca isso para oferecer novos produtos, né? Com uma capilaridade que ele vai atingir um cliente que está na cidade dele, que provavelmente nenhuma outra empresa vai conseguir atingir. Então, o corretor, o que ele tem de mais valioso, que é a base de clientes dele, é o maior trunfo dele, porque essa base não foi construída do dia para a noite, foi construída ao longo de anos e anos de trabalho, de anos e anos de criação de um relacionamento, que o corretor também não quer estragar. Então, o cliente nunca vai ver o corretor como alguém que quer empurrar um produto. O corretor, ele está sempre querendo sustentar essa relação de confiança por um longo tempo possível. E isso só funciona oferecendo bons produtos, dando um bom atendimento, respondendo de maneira rápida na hora que é demandado. Gabriel, muita gente ainda tem medo, né, dos avanços da tecnologia, como ela impacta na vida do corretor, como se ela fosse, de fato, tirar o lugar do corretor. Como que você enxerga o papel da tecnologia nesse novo momento do setor? Bom, Ana, o corretor que luta contra a tecnologia, ele vai estar comprando uma briga impossível de ganhar. A tecnologia está aí, quer você queira ou não. Então, talvez o melhor jeito de colocar essa questão é como a tecnologia pode ser a melhor parceira do corretor de seguros. E eu vou dar um exemplo aqui que conta muito sobre a nossa história como empresa também. Quando eu cheguei aqui na AGE, como eu disse, eu sou engenheiro de formação. Quando eu cheguei aqui na AGE, a primeira coisa que eu fui conversar com o Billy, poxa, e aí, como que são nossas vendas? Como é que estão nossos dados, nossas métricas? E a gente não tinha nada. E a gente foi, ao longo desse tempo, construindo, né, com a sua ajuda, com a ajuda de todo o departamento, de todos os departamentos, uma empresa que toma decisão baseada em dados. E isso ajudou muito no nosso crescimento ao longo dos últimos anos, sem perder a nossa essência, que a gente sempre foi uma empresa também muito de gerar conexões, de gostar das pessoas. Uma coisa não briga com outra, nunca brigou. E para o corretor é a mesma coisa, né? O corretor, ele tem que conseguir trabalhar os dados dele, e não só dele, mas do mercado. A gente criou, em setembro do ano passado, uma área de dados e inteligência artificial na Azure, pela importância que a gente dá para o assunto, né? Hoje a gente gera 50 milhões de cotações por mês aqui na Azure, e a gente quer cada vez mais munir o corretor de informações para que ele consiga tomar decisões mais assertivas. Fizemos já alguns testes, alguns deram certo, outros não dão certo. Muitos corretores ainda não entendem a força que os dados podem trazer para a operação deles, mas é só um fato que o dado é o petróleo da nossa geração, né? E o corretor que usa bem os dados, ele sai na frente da concorrência. Então, não só internamente a gente usa muito os dados para nos entender como empresa, mas a gente está cada vez mais fornecendo dados para o mercado. Seja dados para ajudar a seguradora a precificar melhor os produtos dela e, com isso, construir produtos mais acessíveis para os corretores conseguirem distribuir, seja para o próprio corretor conseguir tomar decisões mais assertivas dentro da base de dados dele, com base nos clientes dele, no histórico de vendas deles. Isso são todas ideias que a gente tem entretido aqui internamente e pensando na melhor maneira de colocar no mercado para o corretor. Inteligência artificial mesmo é algo que está aí, já está no dia a dia de todo mundo. A gente brinca aqui que é o estagiário. E a gente usa no dia a dia e o corretor tem que usar também. Saber como usar, aonde usar, isso talvez seja o mais importante. E o nosso departamento também de dados IA também tem lançado algumas iniciativas para conseguir ajudar o corretor a lidar com essa tecnologia. Até complementando um pouco aqui, eu lembro que a chegada do Gabriel foi engraçado como ele colocou, né? Porque assim, acho que como a maioria dos corretores, a maioria das empresas, podemos falar assim, né? Elas tomam decisão de uma forma muito intuitiva, né? Então tá funcionando, tá indo, tá legal. E quando ele chegou aqui, ele falou assim, Billy, cadê os dados? E eu falei, cara, que dados?
né? E ele falou, pô, não temos nada de dados, vamos ter que começar a trabalhar essa questão, tal, não sei o que, começando, porque dado é petróleo, eu lembro, eu falei, mas também, né, tá vindo da onde? Qual banco você tá vindo mesmo, né? Óleo e gás, né? Então, aí a gente falou assim, nossa, mas qual que é o valor que isso vai gerar, esse dado, né? E, cara, ele plantou a sementinha lá atrás, a gente foi olhando o dado, passo a passo, e isso vem muito validar as coisas que a gente veio desenvolvendo ao longo desses anos, antes mesmo da chegada do Gabriel, e mostrando que a gente estava no caminho certo, mas que tinha várias arestas que precisavam ser ajustadas. E ajustando isso, a gente criou várias alavancas que fez a gente crescer muito mais. Então, pegando o que o Gabriel colocou de forma fantástica aqui, cara, você corretor, você empresário, vai buscar uma consultoria de dados, vai entender o que você tem dentro da sua casa, vai validar o que está dando certo e corrigir, de repente, oportunidades que vão aparecer nessa análise. Então, é muito legal, é muito valioso e hoje, cara, assim, acho que a gente até brinca e dá risada, né, cara? Nossa, empresa inteira em cima de números, dados e o mais em tempo real, o mais possível para que a gente seja mais assertivo. Se tiver que errar e corrigir rápido. Isso é muito legal, né? Entender que a tecnologia, a inteligência artificial, os dados, eles são seus principais aliados ali, né? Eles vão te ajudar a trilhar o caminho e você absorver isso vai te ajudar a tomar melhores decisões, né? Com certeza. Billy, agora e no dia a dia do corretor, como você vê que essas tecnologias estão sendo usadas de forma prática mesmo? O que você tem visto que tem funcionado bem? O multicálculo, ele ainda é a essência do corretor de seguro, né? Sem ele, hoje, né, é praticamente possível ele ter uma venda consultiva assertiva, né? Porque senão ele tem que entrar seguradora a seguradora para poder fazer todos esses cálculos e, de repente, não ter na mesa todas as oportunidades que tem no mercado, né? Então, vou até dar um exemplo aqui, né? Hoje a Ágil tem mais de 45 seguradoras conectadas ao multicálculo. Por que tanta seguradora? Porque, de repente, o corretor de seguro, ele trabalha lá com 5, 6, que ele tem algum tipo de negociação, ou por escolha própria. Cara, porque assim, ele tem que saber hoje o que está acontecendo no mercado. Então, ele configura as senhas das seguradoras que ele trabalha, né, que são as principais dele, mas configura também as demais. Por quê? Porque ele vai ter uma noção do que está acontecendo no mercado. Porque, como até a gente trouxe aqui no começo da conversa, hoje a internet conecta o usuário, né, o segurado, com N oportunidades, N empresas, e se ele não tiver esse conjunto de valor na mesa, na hora da negociação ele pode ficar para trás. Então quem vai comercializar a XYZ, né, que não é uma parceira dele, mas ele vai saber o todo e vai conseguir explicar para o corretor, para o segurado, né, o que tem de opção e que a recomendação dele, de repente, seja essas, por esses fatores que ele vai fazer a venda consultiva dele. Então, assim, o multicálculo, ele é o braço direito e esquerdo, né, e obviamente que depois o sistema de gestão, para poder embasar toda essa venda, né, que ele fez lá, né, fazer esse pós-venda, esse controle de comissionamento para pagar vendedor, né? Então o sistema de gestão também ele é muito importante no dia a dia, tá? Temos as nossas ferramentas mobile que ajudam muito, né, o corretor, porque está todo momento na rua, caminhando, conversando com o cliente, com o segurador, e às vezes precisa fazer uma cotação ou fazer uma consulta, temos os nossos aplicativos que auxiliam, né? E uma outra coisa legal que a gente também colocou no mercado, estamos testando, que é o Tô Segurado, né? Que é justamente aproveitar esse usuário de internet que está buscando, que está especulando, né? E que possa gerar uma oportunidade, né? Porque o digital está aí, não tem como a gente brigar contra, como o próprio Gabriel falou. Então, cara, vamos tentar criar uma ferramenta que seja aliado. Então, aquele usuário que está lá buscando um seguro automotivo, né? E a gente está fazendo para outros produtos também, eu estou segurado, que ele possa buscar, se conectar com a gente e a gente, através de alguns elementos, como geolocalização, possa entregar esse lead ali quente para o corretor fechar, né? Então, assim, corretores que têm o sistema da Ágil, então a gente está olhando também esse mercado, tentando apoiar o corretor nesse sentido. É muito legal que a gente fala das duas frentes que a gente tinha falado lá atrás, né? O de prospecção, pensando ali em novos clientes, e o de trabalhar a carteira que ele já tem ali com novas opções de venda, né?
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a integração, né? Nossa recente aquisição ali da Trindade, um pouco sobre as pessoas e a cultura. Billy, né? A Azure deu 2 passos importantes nos últimos meses, no último ano, com as aquisições da Infocap no ano passado e agora da Trindade. Como que tem sido esse processo de integração com a Trindade, especialmente em relação às pessoas, à cultura e às adaptações? Bem, Ana. Cara, eu sou amante, né, das pessoas, adoro estar com pessoas, adoro conectar pessoas. Então, essa é a minha essência, né, ajudar pessoas. Então, isso, quando o Gabriel me convidou para ser o líder de integração, né, vamos falar ali primeiro da Infocap, lá em janeiro de 2024, eu fiz uma imersão lá de 3 meses. Eu fiquei praticamente 3 meses lá em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, aprendendo um pouco sobre eles. E assim, na minha cabeça, e é só a minha cabeça, eu fiquei conectando, eu não fiquei lá olhando processos, não fiquei olhando software, eu fiquei olhando as pessoas, conversando com as pessoas, tentando entender o que ela queria da vida dela, qual era a função dela dentro daquela empresa, para poder montar um quebra-cabeça e organizar uma integração sustentável. Quando eu falo de integração sustentável? Que é onde a gente consiga realmente, a fundo, conectar as pessoas, porque as pessoas no lugar certo vão dar certo com certeza. Porque se a gente vai lá e fica olhando, esse processo é assim, esse sistema software tem que ser assim, então vai funcionar também? Vai, mas de repente vai gerar um descontentamento das pessoas e a coisa tende a ser muito mais morosa. Então, a hora que a gente vai nessa assertividade, olhando a pessoa, o papel e a importância da pessoa, do nosso colaborador, no caso, cara, a gente é muito mais assertivo e deu muito certo lá na Infocap, e a gente criou uma estrutura, conseguiu fazer uma estrutura unificada já em pouco tempo, pouco mais de 6 meses, a gente tinha um novo organograma totalmente conectando todas as áreas com as pessoas, né? E de fato isso se repetiu agora na Trindade, que a gente fez essa movimentação, a gente também usou essa mesma estratégia, olhando as pessoas, e também aí em curto prazo a gente conseguiu montar um mapa de trabalho onde as pessoas se encaixaram perfeitamente. Por quê? Porque a gente foi olhar as pessoas. Entendeu? Então, esse também é a filosofia da Azure, né? As pessoas no centro de tudo. Então, isso também se condiz com a própria integração também. Então, é um negócio muito legal. Para mim, foi uma honra, Gabriel, e obrigado por ter confiado no meu trabalho, assim. Me gerou... Eu aprendi muito. Eu falo assim, cara, para mim, assim, foi fantástico participar dessas 2 jornadas, assim, para minha carreira, para minha vida, o quanto eu aprendi e falo assim, né? Isso eu levo para minha casa, né? Todos os dias. Só gratidão. Muito legal. Saindo um pouquinho do papel de host aqui, falando um pouquinho da visão de marketing também, tanto na Infocap e agora na Trindade, tem sido muito especial acompanhar esse processo. Em termos de comunicação e de marca também, eu acho que passa muito por isso, né, da gente respeitar e trazer o legado dessa história e como isso se conecta com a narrativa da história da Azure também. Então, tem sido muito bacana e eu acho que a gente faz todo esse trabalho aqui de marketing, de comunicação, pensando em como a gente vai unir essas forças, assim como você também pensou ali, todo esse tempo que você ficou lá, pensando como você estava unindo as forças das pessoas, o que elas podem fazer melhor. Então, acho que as coisas se complementam muito bem. E quando a gente consegue chegar nesse ponto das pessoas, as pessoas se sentirem parte do processo, né? A gente consegue dar celeridade em outras coisas. Então, assim, a gente tinha lá 2 multicálculos, né? Na verdade 3, né? Tinha o agilizador, nós tínhamos o ápice e nós tínhamos o multi. E a gente fez todo um trabalho, depois que a gente fez essa integração de pessoas, começamos a fazer também integração de sistemas. Então, todo o back-end foi mudado, né? E aí a gente construiu em cima de um produto da própria Infocap, o novo agilizador, e a gente começou a migrar já todo o pessoal até então Infocap para esse produto, e agora a gente vai começar também mudar os nossos corretores do agilizador para esse novo agilizador. Então, todo esse processo foi baseado em cima de pessoas. É muito legal o tanto que a gente aprendeu nesses últimos 2 anos com esses processos, porque o processo de M&A como um todo é tradicionalmente visto como um processo extremamente frio, extremamente puramente financeiro, puramente para atingir objetivos de negócio. E a gente conseguiu aqui, dentro da Azure, aprendendo muito com o primeiro processo
eu diria até com o primeiro processo da Ager sendo adquirida, com o processo da Infocap e da Trindade, a entender que o centro de um processo de M&A funcionar é você atacar as pessoas, é você entender as pessoas, e o Billy acho que é melhor do que ninguém para conseguir liderar esse processo aí, fez um trabalho fantástico aí em todos os processos que a gente se envolveu. Outro ponto que é importante falar é que em todos os processos de M&A, a gente sempre buscou empresas que por trás dessas empresas tivessem pessoas do bem. Isso é tão, assim, quase simplório de falar e deveria ser um pouco óbvio, mas é impressionante o tanto que isso não é óbvio. Que é importante você buscar pessoas do bem, pessoas honestas, pessoas trabalhadoras, e isso é o que a Ager sempre foi, é o que eu sempre quis ser e sempre luto para ser dia após dia, é o que os fundadores da Infocap sempre foram, e todo mundo que trabalha lá, hoje a Ager e é o mesmo caso com a Trindade também. São pessoas do bem, pessoas que trabalham, que arregaçam as mangas, que estão todo dia lá para dar o seu melhor. Então, isso é a base, né? As pessoas são a base de qualquer processo de M&A, principalmente se tratando de uma empresa de tecnologia. E a gente sempre fala isso aqui dentro, porque se não for as pessoas, é só um bando de mesa, de cadeira e computador. Então, o processo de M&A de tecnologia tem que estar focado nas pessoas. Muito bom. Gabriel, agora fala um pouquinho pra gente o que motivou essas decisões, né, tanto da Infocap quanto da Trindade, e como que elas se conectam com a visão de futuro da Ager. Ótimo. Bom, a gente não falou aqui muito hoje no podcast sobre para quem a Ager foi vendida lá atrás, né? Mas ela foi vendida para um fundo de investimento que foi constituído num modelo chamado de Search Fund, né? Eu, Gabriel, montei esse fundo, fui atrás de uma empresa interessante, conheci a Ager, a gente negociou durante um tempo e deu muito certo. Nunca teve no nosso radar, lá atrás, a gente fazer aquisições. A gente sabia que era um mercado extremamente promissor, extremamente fragmentado, que quer dizer, não tem nenhum líder que controla tudo, sem presença de grandes marcas, de grandes empresas por trás, com muitas oportunidades de crescimento, na nossa visão de negócio. Depois, conhecendo um pouco mais da Ager, estando aqui dentro, a gente entendeu que essa situação que o mercado estava não ia estar assim para sempre. E a gente fez um movimento com a Infocap inicialmente, muito para, em primeiro lugar, a gente sabia trazer para o time, unificar um time de pessoas extremamente qualificadas, com produtos extremamente interessantes. Em segundo lugar, ganhar penetração no sul do Brasil, onde a Ager já era forte, mas a presença da Infocap era uma liderança absurda. E terceiro, a gente conseguir defender o posicionamento de mercado da Ager como uma empresa que está focada no pequeno e médio corretor de seguro. Dito isso, a gente fez esse primeiro movimento, foi muito interessante, e alguns meses depois o mercado muda de novo, né? E aí entraram grandes empresas no mercado, que trouxe muitos holofotes para o mercado que a gente atua, e deixa o cenário cada vez mais complexo. Então, no caso da Trindade, foi, de novo, um movimento que foi estrategicamente pensado para a gente conseguir manter a nossa vantagem competitiva, um diferencial, algo de valor que a gente consiga oferecer para os nossos clientes e que não seja facilmente substituído por outra coisa. Mas quando a gente olha para frente, a gente está falando de um mercado que tem muito a crescer ainda, né? Eu falo isso com certeza. Ao longo desses movimentos que a gente fez nos últimos 4 anos, a gente ganhou bastante experiência em processos de M&A. Acho que todo mundo que está envolvido, isso não passa pelo Gabriel e pelo Billy apenas, mas você, Ana, todo mundo, toda a equipe de marketing que está aqui atrás ouvindo a gravação também, e todo mundo que está na empresa passou por processo de M&A e sabe o quanto que isso é importante para a carreira. É difícil às vezes, mas também muito recompensador, porque você constrói coisas grandes de maneira muito rápida, você ganha escala, e hoje a gente tem uma empresa que a gente consegue desenvolver coisas novas e grandes com muito mais eficiência. Então, eu poderia dizer que para o futuro da Ager,
acho que inevitavelmente a gente vai ter mais disso acontecendo, né? E agora é entender quem serão as próximas empresas, parceiros, pessoas do bem, que vai continuar fortalecendo o corretor como um player central aí na distribuição de seguros e a Ager como uma empresa de referência nesse setor. Muito legal. Eu falo sempre aqui para o time que essas movimentações, né, essas integrações, são oportunidades muito bacanas, assim, muito importantes, até para a carreira profissional de cada um. Passar por isso nos deixa com mais experiência, com mais bagagem, e é muito legal. E agora, Billy, para finalizar esse assunto de integração, para o corretor que já trabalha com a Ager, o que ele pode esperar a curto, médio prazo com essas integrações, né? Como que isso vai impactar no dia a dia dele? Perfeito, Ana. Como o próprio Gabriel trouxe, né, com essas movimentações, a gente ganhou um time muito forte, né? Então, nós temos hoje tecnologia, né, dados e aí, temos aí suporte muito mais qualificado. Então, a gente trouxe muita gente para dentro de casa aqui e começamos a fazer um processo grande. O primeiro movimento que a gente está fazendo já de entrega de integração é o novo agilizador, né? Que até ele é o agilizador até então ele era instalado, né? Um produto executável, ele passa agora a ser um sistema 100% web. Então a gente está nesse trabalho para fazer essa entrega aí e mudar todos os corretores, tanto que são provindos da Infocap quanto da Ager para essa nova plataforma. Então a gente vai ficar com um único multicálculo e daí a gente vai abrir várias vertentes por aí, tá? A gente está testando algum outro produto, tá? Que eu ainda não posso colocar aqui ainda, mas está aí no forno, deve sair, tá? Se não, a gente tiver nenhum problema, uma inviabilidade técnica, pelo que a gente estudou não, então a gente deve ter o lançamento de um novo ramo no multicálculo, né? Essa é a nossa expectativa. E é o spoiler. E também aqui a gente está muito engajado, né, em fazer uma nova plataforma de gestão, né? Então ela já começou também, a gente já começou esse trabalho, estamos com uma equipe aqui muito legal já trabalhando em cima desse desenvolvimento dessa plataforma. E aí para o primeiro TRI do ano que vem, acredito que a gente já deva fazer alguns pilotos, alguma coisa desse sentido, que vai também trocar as ferramentas, né? Então o sistema de gestão da Ager, o sistema de gestão da Infocap, ele passa para uma única plataforma onde vai atender todos os corretores. Está super legal essa plataforma, ela foi feito um protótipo, então assim, foi validado com vários corretores que participaram de uma campanha, então assim, está super legal também, estamos com uma expectativa bem alta. E quanto à Trindade também, né, a gente está aqui, né, chegamos agora, né, estamos aprendendo bastante, agora estamos mais aprendendo lá do que nada, né, então assim, é um ramo totalmente diferente do convencional, do automóvel, vamos pegar aqui, né? E a gente vai também fazer conexões dentro da nossa plataforma do novo agilizador. Então a ideia é essa, então vai vir muita coisa legal daí para frente. Bastante coisa vindo, bastante novidade para o corretor. Para encerrar, gente, acabar aqui o nosso papo, eu queria pedir para vocês deixarem uma dica ou um insight final aí de vocês para quem está nos ouvindo, para quem está assistindo. Um conselho aí para quem quer continuar crescendo no mercado de seguros. Vou ser repetitivo aqui e vou falar sobre os dados, porque na minha visão, desde a chegada aqui do Gabriel, isso gerou um conjunto de valor para mim, que trabalhava muito na questão intuitiva e da percepção, né? Mas gerou um valor tão grande para mim que mudou a minha forma de pensar e automaticamente do meu time inteiro, porque eu sou o reflexo deles, né? Então é muito importante que você, corretor, você, empresário, pare um minuto, comece a refletir sobre isso, vá buscar um apoio externo, porque isso vai agregar e muito no seu dia a dia. Bom, um ponto que eu sempre gosto de falar para os corretores é que a Ager quer fornecer as ferramentas e o corretor tem que saber utilizar essas ferramentas da melhor forma. E no mundo que a gente vive hoje com as novas tecnologias, muitas vezes vai significar que o corretor vai mudar a maneira dele atuar. Só que mudança sempre é difícil. Sempre dá um frio na barriga. E aqui na Ager a gente passa por mudanças todos os dias. E que bom, né? Imagina se a gente fosse a mesma empresa de 10 anos atrás. Não que era uma empresa ruim, sempre foi uma empresa excelente, mas a gente ia estar alguns passos atrás na nossa jornada de crescimento, com certeza. E não deveria ser diferente para o corretor, né? O corretor tem que estar sempre buscando atualização, buscando se reinventar,
buscando trazer novidades para o mercado. E o corretor que faz isso, e a gente ouve muito, porque a gente está sempre em contato com os corretores, é o corretor que se diferencia. Então, só para tentar resumir aqui, a minha dica seria: não tenha medo das mudanças, né? É melhor mudar do que ficar parado. Legal. Legal, gente. Obrigada por vocês nesse primeiro episódio super especial de um projeto que a gente queria fazer há muito tempo. Então, obrigada mesmo e até a próxima. Muito obrigado. Obrigado, Ana. Parabéns aí pelo trabalho de host para hoje. Tudo bem. E esse foi o episódio de estreia do Papo para Corretor, o podcast da Ager. Obrigada, Gabriel e Billy, por esse papo direto, relevante e cheio de visão de futuro. E você que está aqui com a gente, aproveita para seguir o canal, compartilhar com seus amigos corretores e mandar sugestões de temas. A partir de agora, vamos ter episódios novos todo mês, sempre trazendo conversas que ajudam você, corretor, a se adaptar, crescer e principalmente se diferenciar. Obrigado pela companhia e até o próximo episódio.